A maioria de abre mais tratar, ela possa iniciar nossa meditação nessa noite, fazendo algumas perguntas para você. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você tem amigos? Segundo lugar, quantos amigos você tem? Outro dia eu estava pensando sobre a quantidade de amigos ou quem eram os meus amigos e eu tive bastante dificuldade para encontrar muitos amigos. E talvez isso seja algo que nós compartilhamos e sofremos já mesmo do mesmo problema, não conseguimos ter muitos amigos. E eu queria fazer uma terceira pergunta para você nessa noite. Como é que você sabe identificar quem são os seus verdadeiros amigos? Que critérios você utiliza para cultivar as amizades que você tem? Então, se você não sabe quais são os critérios que você usa, você apenas deixa os relacionamentos acontecerem, ou se você não usa nenhum tipo de critério, hoje à noite, através da palavra de Deus, eu gostaria de apresentar para os amados irmãos algumas instruções que o livro de Provérbios nos dá para cultivarmos as nossas amizades. Então, quero convidar vocês a abrirem no texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Talvez é o texto mais conhecido entre os irmãos em relação à amizade. Quando se fala de amigo, talvez o primeiro verso que você lembre seja esse verso, Provérbios, capítulo 17, verso de número 17, que diz assim a palavra do nosso Deus: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, nesse verso, nós aprendemos, meus amados irmãos, em primeiro lugar, a base para a nossa amizade. Provérbios 17 diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Então, a base para a nossa amizade é o amor. Por quê? Porque somente o amor, ele resiste às provas pelas quais os amigos passam juntos. Então, é possível que tenhamos muitos conhecidos, mas nenhum amigo verdadeiro. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 18, no verso de número 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então isso significa que é possível que nós conheçamos muitas pessoas, né? E entenda quando o Provérbio 18:24 diz que o homem que tem muitos amigos, não amigo propriamente dito, como esse que nós estamos querendo evidenciar, mas sim apenas conhecido, pessoas que nós conhecemos, porque logo na frente o Salomão ele acaba explicando, ele diz: há amigo mais chegado
do que o irmão. Então, a amizade, ela precisa ser cultivada e nós precisamos desenvolver em nossas amizades raízes profundas. A palavra de Deus também nos adverte que nós, como povo de Deus, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, com aquelas pessoas que nós escolhemos para desenvolver amizade. Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 12, abra sua Bíblia para lá, Provérbios, capítulo 12, por favor, Provérbios capítulo 12, verso de número 26, a palavra de Deus diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, Salomão está nos dizendo aqui que o justo, aquele que é uma pessoa que agrada a Deus, que tem um procedimento correto, ele serve de guia, ele orienta o seu companheiro. Mas os perversos faz errar o caminho. Então, isso significa que se nós não soubermos escolher bem os nossos amigos, podemos escolher um mau amigo para nos relacionar com eles. E essas pessoas, elas podem acabar fazendo o quê? Fazendo com que nós possamos errar. Então, em Provérbios capítulo 13, no verso de número 20, ele diz assim, por favor, abra sua Bíblia para lá, Provérbios capítulo 13, verso de número 20, ele diz: quem anda com os sábios será salvo, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal, Então, a gente percebe aí que se nós fizermos amizade com pessoas perversas, nós podemos vir a errar. E se nós, então, andarmos com os sábios, nós vamos ser sábios. Mas se nós nos acompanharmos com pessoas que agem, que falam, que pensam sem pensar, com certeza nós vamos estar, então, nos tornando maus, tanto quanto estas pessoas. Porque, como disse o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, dentro desse contexto, muitas pessoas elas acabam cultivando amizade, tendo como base critérios errados. Então, por exemplo, algumas pessoas elas fazem amizades tendo como base o dinheiro. Observe o que é dito lá no capítulo 14 de Provérbios, verso de número 20. Capítulo 14, verso de número 20. Ele diz assim: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem o quê? Tem muitos amigos. Não é? É muito fácil ser amigo de quem tem condições financeiras. Então, devemos tomar bastante cuidado, porque pode haver pessoas que querem ser nossas amigas, mas que estão com segundas intenções. Vá para o capítulo 19 de Provérbios e veja comigo o verso de número 4 e o verso de número 6 e o verso de número 7. Ele diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. Ao generoso muitos os adulam, e todos são amigos do que dá presente. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Então você percebe que Salomão diz que dificilmente as pessoas querem ser amigas dos pobres, mas elas são mais propensas a desenvolverem amizade com pessoas ricas, com pessoas que elas sabem que podem, então, ter alguma vantagem. Então, devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de nós, porque estão querendo obter algum tipo de benefício. Então, amizades que são baseadas na riqueza, nós não devemos cultivar. Outro tipo de amizade que nós não devemos cultivar é a amizade baseada no pecado. Provérbio de número 16,
no verso de número 29 a 30, Salomão, ele diz assim: quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Desculpe, eu li aqui o verso de número 30, mas o verso de número 29, ele diz assim: o homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. E aí sim, verso número 30, ele diz: quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Então, ele fala sobre pessoas que querem se tornar nossos amigos, tendo como base a prática do pecado. E aí ele também fala no capítulo 1, no verso número 10 a 19. Então, essas pessoas que desenvolvem amizades tendo como base o pecado, mais cedo ou mais tarde, elas vão se decepcionar. Esse mesmo princípio, ele também se aplica a amizades com pessoas de índole difícil, que tem um caráter difícil, que tem um comportamento difícil. Provérbios de número 22, no verso de número 24 a 25, ele fala sobre isso. Provérbio 22, 24 a 25, ele diz assim, olha só: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores, né? Então, esse é o outro verso que não deveria ter lido, mas é o verso número 24 e 25, que ele diz assim: para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, veja que ele também diz que nós devemos nos afastar de pessoas que são violentas, de pessoas que são iracundas. Nós não devemos procurar ter amizade com esse tipo de pessoa. Agora, observe que é comum as pessoas que são violentas, que têm índole difícil, que são opiniosas, elas são taxadas como pessoas verdadeiras, como pessoas que não têm papas na língua. Muitas vezes essas pessoas elas são alvo de louvor, de elogio, não é? Por ser uma pessoa que realmente não é falsa, né? Mas tudo bem, ela pode até não ser falsa, mas ela também comete um outro pecado, que é o pecado de ser violento, né? De estar ofendendo as outras pessoas. Então isso não é virtude para se elogiar, isso não é característica de um amigo que nós como crente devemos nos relacionar, querer ter por perto, tá certo? Então, quem fala mal, né? Aquele que fala de modo insensato é outro tipo de pessoa que nós não devemos tomar cuidado, né? Para não se envolver com esse tipo de pessoa. Provérbios 14, verso de número 7, ele diz assim, observe o que é dito em Provérbios 14, verso de número 7. Ele diz: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Então, o homem que é insensato, essa pessoa, nós não vamos ter nenhum tipo de lucro nos relacionando com essa pessoa, tá? Então, observe, aqui ainda no primeiro ponto do nosso estudo, tá certo? Que essas pessoas que falam de modo insensatas, elas não constituem uma base firme para que nós possamos alicerçar nossa amizade. Aquelas pessoas que se revoltam contra as autoridades, é um outro caso de pessoas que nós devemos tomar cuidado para não se relacionar com esse tipo de pessoa como amigo, tá certo? Porque isso demonstra insubmissão, rebeldia, um comportamento que não é confiável. Olha o que é dito no Provérbio 24, verso de número 21 a 22. Ele diz assim:
Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Né? Então veja que mais uma vez nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando que nós não devemos estar nos associando, tá? Nutrindo então um relacionamento íntimo de confiança com pessoas que são revoltosas, que não se submetem às autoridades. Ou outra característica, outra base que nós não devemos de forma alguma estar baseando o nosso relacionamento é com pessoas desonestas. No verso de número 27 do capítulo 29, Salomão, ele também nos diz algo que chama bastante a nossa atenção. Ele diz assim, verso de número 27, note que ele diz: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Né? Então vamos repetir aqui esse verso para que você entenda bem o que Salomão ele está dizendo. Ele diz, para o justo, o iníquo é abominação, ou seja, o crente que é justo, ele abomina aquilo que é iníquo, aquilo que é pecado. E aí ele diz assim, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Então, o perverso, quando ele olha para uma pessoa que é justa, ele acaba, então, abominando o justo. Nós, que somos crentes, abominamos o erro, o pecado. Né? Não o pecador, mas já o contrário ocorre com o perverso. Então, fica evidente que os cristãos eles devem dar ouvido aos conselhos de Salomão, mas sobretudo também aos conselhos de Davi, o seu pai, que escreveu o Salmo de número 1. E lá no Salmo de número 1, nós vemos claramente o salmista ele dizendo que nós devemos nos afastar de pessoas que não comungam da nossa mesma fé e que não se comportam da mesma forma. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa mesma verdade, ela é, então, proferida por Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, no verso 14 a 18, quando ele vai dizer que os crentes não devem se associar com os incrédulos. Não deve ter nenhum tipo de associação com os incrédulos. Agora, eu fico admirado com pessoas que dizem que incrédulos, pessoas que não servem a Deus, são mais amigos delas do que os próprios crentes. Então, alguma coisa está errada nisso aí. Tá certo? Então, pense bem, por favor, pense bem e observe o que a palavra de Deus diz, ensina, para nos dar sabedoria, para nos relacionarmos com as nossas amizades. Então, nós vimos o primeiro ponto, quais são as bases, qual é a base da nossa amizade. A base da amizade é o amor. E o que não deve se basear as nossas amizades, tá? Nós vimos aqui várias coisas. Agora, meus amados irmãos, quais são as qualidades de uma amizade verdadeira? Quais são as qualidades de uma amizade verdadeira? Eu quero destacar aqui algumas. Em primeiro lugar, ainda no texto de Provérbios 17, que é o nosso texto base, Salomão ele diz, não é? Versículo bem conhecido, ele diz assim, meus amados, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Quando ele diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão, isso significa que o verdadeiro amigo, ele não lhe abandona, ele é leal.
E é exatamente isso o que o amor produz. O amor, ele produz lealdade. Então, meus amados irmãos, por muitas vezes, numa emergência, nós recebemos mais socorro de amigos do que dos próprios parentes. Se você tem um amigo verdadeiro, você já deve ter experimentado isso. Os próprios parentes, eles deixam muito a desejar em relação aos verdadeiros amigos. Então, aliás, essa lealdade deve estender-se aos amigos até dos nossos pais. Como é comum os amigos dos nossos pais nos tratarem tão bem quanto os nossos pais, como eles tratavam os nossos pais. Né? Provérbio de número 27, no verso de número 10, ele diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Então, isso significa que amigos de longa data, de toda a família, podem ser uma bênção de uma geração a outra. Então, em primeiro lugar, dentre as qualidades da verdadeira amizade, nós encontramos aqui a lealdade. Em segundo lugar, nós temos também aqueles que guardam os segredos, né? Aqueles que conseguem ser confidentes, que conseguem ouvir o seu sofrimento, a sua dor, mas eles não saem espalhando por aí para as outras pessoas as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas derrotas. Não. Agora, note comigo, vá para Provérbios capítulo 11, verso de número 13. Provérbios capítulo 11, verso de número 13. Ele diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, essa pessoa, mexeriqueiro, ela é retratada como aquele que acaba fazendo o quê? Acaba promovendo escândalo, fofoca. É o famoso fofoqueiro. Em Levítico 19:16, Deus ele fez uma advertência ao povo dizendo que não era para existir esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus. Capítulo 19, verso 16 de Levítico. Tá? 19:16. Ele diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Olha, Deus no Antigo Testamento, lá em Levítico, estava dizendo que aquele que fofoca, que sai falando mal das outras pessoas, está atentando contra a vida do seu conhecido. Então, tome muito cuidado, porque os verdadeiros amigos, eles sabem guardar segredo. Então, se você confiava em alguém que se dizia ser seu amigo, e essa pessoa ela andou falando de você para outras pessoas, então provavelmente essa pessoa ela não é um verdadeiro amigo, porque os verdadeiros amigos, eles guardam o segredo, né? Eles encobrem o segredo. No capítulo 20, no verso de número 19, Salomão ele volta a relatar e ele faz aqui uma advertência. Capítulo 20, verso 19, ele diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, com quem fala muito. Fala muito, olha só, quem fala muito, olha só, Salomão está dizendo, não te metas com esse tipo de pessoa, porque o mexeriqueiro ele revela segredos. Ele revela segredos. Talvez ele não revele hoje, mas amanhã ele pode revelar. Assim haja necessidade, assim ele queira tirar algum benefício disso. Então, tome muito cuidado, pois a fofoca ela pode destruir a vida das pessoas.
Então, se nós não tomarmos cuidado com a fofoca, né? A fofoca ela pode acabar arruinando a amizade. Olha o que é dito em Provérbios 16, verso de número 28, por favor. Provérbios 16, verso de número 28, ele diz: o homem perverso espalha contenda e o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa os maiores amigos. Então, o que é sábio aqui? Nós precisamos aprender enquanto amigos, né? O verdadeiro amigo, ele encobre as transgressões dos outros com amor. Eu vou explicar isso direitinho, tá? Aqui eu não estou dizendo que o verdadeiro amigo ele passa a mão sobre a cabeça, ele passa pano, né? Que é a expressão do momento, tá passando pano, né? Quer dizer que não está reconhecendo o erro do fulano, do Beltrano, só porque é seu amigo, né? Não é isso que nós estamos querendo dizer. Observe o que é dito lá em Provérbios 17, verso de número 9. Ele diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa maiores amigos. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? É que o amor, ele cobre multidão de pecados. Isso não significa ser conveniente com o pecado. Significa ser discreto. Significa que se há um problema, o problema ele precisa ser resolvido entre as partes. Não entre o todo. Não entre todas as pessoas. Então nós precisamos ser sábios na hora de tratar os problemas para que não haja o quê? Os amigos acabam se separando. Então, observe que a palavra de Deus, ela traz orientação e mostra que aquele que ama, ele perdoa. Aquele que ama, ele perdoa. Então, nesse sentido é que nós encobrimos o pecado, né? Nós colocamos uma pedra sobre aquele pecado. Por quê? Porque houve o perdão. Então, são poucas pessoas, amados irmãos, que nós temos o privilégio de ter como amigo confiança, com quem nós podemos abrir o nosso coração sem passarmos depois por terríveis constrangimentos. Então, se você tem um amigo e você um dia se desentender, não envolva outras pessoas na discussão, pois você pode acabar perdendo tanto sua reputação quanto o amigo que lhe confiou seus pensamentos mais íntimos, certo? Então, vejam, verdadeiros amigos, eles sabem guardar o segredo. Sabem guardar o segredo. Para encerrar esse ponto aqui, Provérbio 25, verso de número 25, verso de número 9 e 10, ele diz assim, note que é dito lá, Provérbio 25, versículo de 9 a 10, ele diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubra o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se apegue à tua infâmia. O que acontece muitas vezes quando há um desentendimento? Aí a pessoa se desentende com a outra, aí terceiro acabou contando, confiando naquela pessoa, que aquela pessoa era de confiança, né? Contando algo que o segundo tinha feito, né, com o terceiro. Aí na hora que o terceiro briga com o primeiro, o segundo vai lá e fala mal para o primeiro do terceiro. Quer dizer, era para ter sido resolvido com dois, mas acabou envolvendo uma terceira pessoa no assunto. E aí a confusão está feita. Por isso que o provérbio diz: pleiteia a tua causa diretamente com teu irmão. Não envolva outras pessoas. E aí a gente vê como é comumente isso acontecer. A pessoa sabe que duas pessoas não se deram bem, já tiveram problema, né? Aí quando ela percebe, ela se desentende com uma dessas pessoas, ela vai e diz assim: bem que fulano disse que você assim. Quer dizer, envolveu outras pessoas.
Não, tome cuidado com esse tipo de pessoa. Os verdadeiros amigos, eles sabem guardar segredo. Em terceiro lugar, verdadeiros amigos, eles sabem controlar a língua. Essa é a terceira característica do verdadeiro amigo. Provérbios 11, verso 9, ele diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, veja, meus amados, precisamos controlar a língua, e não somente controlar a língua, mas precisamos ser sábios. Quando surgir alguma conversa, algum problema, nós não podemos tomar partido, devemos tomar cuidado. E Provérbios 18, verso de número 17, ele nos orienta acerca disso. Olha o que é dito lá, 18, verso de número 17. Ele diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Olha só que grande lição nós aprendemos aqui. Significa que nós não devemos acreditar na primeira coisa que ouvimos sobre uma questão, pois pode ser uma ideia equivocada. A pessoa pode não estar contando toda a verdade. Então é preciso lembrarmos que, como crentes, nós precisamos ser prudentes e precisamos controlar a língua para não acabar pecando. E onde é que está escrito isso? Provérbios capítulo 11, verso de número 12. Ele diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este faz o quê? Ele se cala. Ele se cala. Ele não sai tecendo comentários sobre algo que ele não conhece. Sobretudo quando ele só ouve um lado. Então, se o nosso amigo ele diz algo falso a nosso respeito, cabe a nós conversar com ele em particular, sem buscar, porém, o quê? Vingança. E, porém, buscar vingança. Onde é que está escrito isso, pastor? Provérbios 24, verso de número 28 a 29. Olha o que é dito lá em Provérbios, capítulo 24, versículo de número 28 a 29. Ele diz assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a obra. E 25, versículo 18, ele diz assim: ele diz: massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. E aí ele diz mais: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Tá vendo? Então, a gente percebe, meus amados irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com a pessoa que causa problema e depois diz que isso foi apenas por brincadeira. Né? E temos isso escrito no capítulo 26, no verso número 18 a 19, ele diz: como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, não está correto. Não é correto fazer esse tipo de coisa. Então, vamos tomar cuidado com aquelas pessoas que muito falam, porque quem muito fala, muito peca. E os verdadeiros amigos, eles sabem controlar a língua. Em quarto lugar, os amigos eles devem ser honestos em amor uns com os outros. Nós aprendemos essa verdade em Provérbios de número 27, verso de número 6, quando ele diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do que odeia são enganosos. São enganosos. Então, isso significa que Salomão está nos dizendo que a verdadeira amizade do Senhor não pode ser construída tendo como base a dissimulação. Então, o verdadeiro amigo, ele sabe usar as palavras. Ele controla as palavras e ele fala a verdade, mas fala a verdade em amor.
E isso nos ensina que a verdade, muitas vezes, ela dói. E nós sabemos que, porém, ela não vai nos causar mal se ela for dita com amor. Então, Paulo, aos Efésios, ele diz assim, seguir a verdade em amor. Então, o Espírito Santo, ele pode usar a verdade, o amor, para construir um bom caráter em nós. Enquanto o diabo, ele usa a mentira e bajulações para nos destruir. Como está escrito lá em Provérbios 29, versículo de número 5, ele diz assim, o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Aos passos. Mas Provérbios 28, verso de número 23, ele diz, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, o verdadeiro amigo, ele não encobre os erros no sentido de passar a mão pela cabeça. Ele corrige, ele repreende o verdadeiro amigo. Como disse um pastor, o verdadeiro amigo, ele lhe repreende em particular e lhe defende em público. Ele defende em público. Por quê? Porque ele tem um propósito de edificar a sua vida, de abençoar a sua vida. Aquelas pessoas que falam mal de você nas suas costas, mas que apenas lhe elogia na sua frente, em público, provavelmente essa pessoa não é uma verdadeiro amigo. Tome muito cuidado dessas pessoas. Alguém disse muito bem que a lisonja, né? Que é lisonja. Lisonja é você elogiar as pessoas em público, né? Ficar ali babando a outra pessoa, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. É um verdadeiro babão. Então, não é uma forma de comunicação, aquele que lisonjeia com a boca, mas é uma forma de manipulação. Então, a pessoa honesta, ela não tenta manipular os amigos. A pessoa honesta, ela quer o bem do amigo e ela instrui, ela orienta. Em quinto lugar, estamos chegando já ao final, os verdadeiros amigos, eles aconselham e encorajam uns aos outros. Tá certo? Agora, antes de passarmos por esse ponto, vamos lembrar aqui um detalhe, tá certo? Veja que não devemos jamais nos esquecer do valor de nossos amigos, nem esperar que eles nos perdoem imediatamente nossas ofensas. Muitas vezes os amigos eles se machucam, eles cometem erros contra o amigo, mas é necessário perdão. O cristão ele faz a coisa certa é perdoar. Provérbios 18, 19 diz que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de castelo. Provérbios 18, 19. Então pode parecer estranho, mas é fato que alguns cristãos, infelizmente, perdoam ofensas de não cristãos que dificilmente eles perdoariam se tivessem sido cometidas por amigos cristãos. Então, meus amados, infelizmente, muitos cristãos levantam defesas e nem mesmo a igreja ela é capaz de penetrar. Então, devemos estar atentos quanto a isso. Nós somos pecadores e nós precisamos cultivar o perdão em nossa vida. Por quê? Porque Jesus disse, né? Se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Outra coisa também é que nós precisamos perdoar, por quê? Porque nós não somos perfeitos. Aquela pessoa que dificilmente perdoa as outras, aquela pessoa tem um senso de justiça muito alto de si, né? Que não tolera o erro das outras pessoas. Isso é muito perigoso. Primeiro porque ela acaba afastando as pessoas dela. Porque as pessoas elas não vão querer se relacionar com pessoas que são orgulhosas, com pessoas que
não são misericordiosos com pessoas que não estão dispostas a reconhecer os erros dos outros, a reconhecer que precisa perdoar os outros. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Mateus 18, verso de número 15 a 35, apresenta os passos que nós devemos seguir quando há problema entre uma pessoa e a outra. Então, Jesus ele nos adverte que o espírito rancoroso só serve para nos tornar prisioneiros do pecado. Infelizmente, prisioneiros da amargura, prisioneiros da ira, aí de outros pecados. Então agora sim, vamos adiante, vamos para o quinto ponto. Os amigos verdadeiros, eles aconselham uns aos outros. E o verso que conta essa verdade é o verso que está lá no capítulo 27, verso de número 9. Capítulo 27, verso de número 9. Ele diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Conselho cordial. Então as imagens do óleo, a imagem do perfume são perfeitas para ilustrar quando as conversas elas são agradáveis. Quando os amigos, então, eles aprendem um com o outro. Eles conseguem desenvolver o caráter de Cristo um com o outro. Agora, pergunta que eu gostaria de fazer é: o que acontece quando os amigos discordam um do outro? Provérbios 27, verso número 17, diz assim: não seja, diz assim, vamos abrir para lá, Provérbios 27, 17, como ferro com ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Né? Então ele está descrevendo o ato de que o amigo, ele afia um ao outro, né? Eles crescem, eles têm uma melhor utilidade quando eles acabam como um ferro, passando um no outro, né? Ou seja, tirando a escória do aço, né? Para que o aço possa voltar a cortar como antes. Então, isso significa, meus amados irmãos, que se nós soubermos, discutir de modo agradável, normalmente nós vamos aprender mais discordando do que cedendo e nos recusando a dizer aquilo que nós pensamos. Então saímos ganhando quando nós falamos a verdade em amor, mas quando a gente simplesmente não instrui o outro na verdade, porque não quer chatear ele, na verdade nós não estamos afiando o nosso irmão. Às vezes é mais fácil o nosso amigo ele dar ouvidos a nós do que pessoas de fora. Precisamos usar nossa sabedoria para aconselhar os nossos amigos, para que eles possam então crescer. E em sexto lugar e último, nós vemos, meus amados irmãos, que os verdadeiros amigos eles devem ser cautelosos, eles devem ser sensíveis em relação aos sentimentos uns dos outros. Às vezes nós achamos que, por sermos amigos, nós podemos tudo, podemos fazer qualquer coisa com os nossos amigos. Não, tome muito cuidado. Isso não é coisa que se faça. Uma vez estávamos no seminário, né? E a gente estava jogando bola, se divertindo no seminário. Era um antigo seminário. E todo mundo brincando, derrubava o outro, jogando bola e ficava rindo um do outro, né? Até que um dos irmãos pegou um dos nossos amigos, porque ele era bem pequenininho, pegou ele e colocou ele, virou ele, botou ele no ombro, né? E levou ele até o tambor de lixo, que nós colocávamos todos os lixos do seminário lá, né? O tambor do lixo estava seco,
porque não era dia de, não era, o lixo já tinha passado, né? E aí ele foi, pegou esse nosso amigo e colocou ele de cabeça para baixo dentro do tonel. Aí o menino ficou lá se debatendo, imagine aí a caatinga, o fedor lá dentro, né? E isso não foi legal. Isso não foi legal. Quando terminou, né? Eu corri na hora, fui lá, peguei, tirei o nosso amigo de lá de dentro, né? Evidentemente que todo mundo ficou rindo, mangando naquela hora, né? Mas depois eu repreendi, né? O irmão que fez isso e ele pediu perdão na hora. Mas enfim, foi uma situação que não foi legal. Não foi legal. Então, nós precisamos realmente ser sensíveis, ser cautelosos com os nossos amigos. Não é pelo fato de nós conhecermos as pessoas, termos liberdade com as pessoas, que nós podemos fazer qualquer coisa com elas. Afinal, elas são seres humanos, elas precisam ser respeitadas. Então, amados, isso significa que, às vezes, né, nós podemos, pelo fato de estarmos tão próximos, acabar causando cansaço, né, nos outros, podemos acabar extrapolando na nossa intimidade, né? E isso não é bom. E Provérbios, capítulo de número 25, verso 17, ele traz um princípio interessante sobre a sensibilidade em relação à questão de ser cauteloso, de ser sensível ao sentimento do nosso amigo. Provérbios 25, verso número 17, ele diz assim: não sejas frequentes na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Né? Ele já disse que se você quer conhecer bem a outra pessoa, conviva com ela. Né? Conviva com ela. Então veja que o próprio Salomão ele diz que quando há um excesso da presença do amigo na vida do outro, isso pode acabar causando o quê? Aborrecimento. Então, eu sei de pessoas que passaram tanto tempo juntas que acabaram desgastando a amizade. Então, nós precisamos ter espaço a fim de crescer, né? E esse espaço vem da privacidade, vem da solicitude. Né? Então, há espaço tanto para estar junto, Salomão diz, né, lá em Eclesiastes, há tempo de se juntar, há tempo de se separar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Então, até mesmo marido e esposa precisam respeitar a privacidade um do outro e não ficar o tempo todo juntos, porque muitas vezes isso acaba causando aborrecimentos, né? Mas claro que a Bíblia diz que no caso marido e esposa só deve se separar por mútuo consentimento e quando é para um propósito espiritual, né? E é dito lá em 1 Coríntios capítulo 6, para que Satanás não tente pela vossa incontinência, né? Por vocês não estarem ali juntos. Então, meus amados, devemos ter cuidado com aquelas pessoas que não são sensíveis aos nossos sentimentos, não são cautelosos em se relacionar conosco. Porque o verdadeiro amigo ele é sensível, ele é cauteloso, tá certo? Em Provérbios 27, verso de número 14, ele diz algo muito interessante. Olha só o que ele diz. Ele diz: o que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. É bem estranho, né? Difícil de compreender aquilo que Salomão ele diz aqui. Que bem diz ao seu vizinho em alta voz. Ou seja, aquele que fala bem do vizinho pela manhã. E aí ele diz assim, ele diz, por maldição lhe atribui o que faz. Então, devemos ter cuidado. O que Salomão está querendo dizer? Devemos ter cuidado com o amigo que nos elogia com frequência, de modo espalhafatoso.
pois a verdadeira amizade não depende desse tipo de exagero, especialmente quando a pessoa elogia a gente até quando estamos dormindo, né? Até quando estamos dormindo. Então, ele está dizendo aqui que devemos tomar cuidado com esse tipo de amizade. O amor é sensível aos sentimentos, é sensível à necessidade das outras pessoas, e os verdadeiros amigos tentam dizer a coisa certa, no momento certo e de maneira certa. Ele não é nem de mais nem de menos. Ele é equilibrado. Ele sabe respeitar, ele sabe então chegar na hora certa para ajudar. Então eu quero concluir nossa meditação nessa noite dizendo algumas coisas, tá certo? Hoje nós vimos aqui a base para a amizade. Qual é a base para a amizade verdadeira? A base para a amizade é o amor. Segunda coisa que nós vimos hoje é exatamente o quê? As qualidades da verdadeira amizade. A gente falou sobre 6 dessas qualidades. Mas, para concluir, eu quero dizer que o amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de nos confrontar em particular e defender em público. Escolha bem seus amigos, porque talvez você não terá muitos, mas aqueles que você tem, certamente valerá por muitos. Tá certo? O verdadeiro amigo, ele nos exorta com firmeza no particular, mas não expõe nossos pecados em público. Então, quero perguntar para você, você tem amigos verdadeiros? Eles têm sido seus conselheiros? Os seus amigos têm encorajado você, têm lhe consolado, essas pessoas que você considera como amigo? Então, e você? Você tem sido amigo das pessoas? Há muitas pessoas que consideram você como amigo delas. Você tem gastado tempo para investir na vida dessas pessoas que você ama? Você tem estado presente na vida daquelas pessoas que você diz ser amiga, nos momentos de alegria para celebrar as suas vitórias, nos momentos de tristeza para encorajá-las, para fortalecê-las? Então, se você não tem sido um verdadeiro amigo, siga as orientações do livro de Provérbios. Certamente você será o melhor amigo desta pessoa. Se você não tem tido muitos amigos, fique atento às qualidades que nós elencamos nessa noite, para que você escolha bem os seus amigos e assim possa gozar de um relacionamento saudável com aqueles que podem ser mais chegados do que os nossos próprios parentes. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficar por aqui, vamos orar, encerrando a nossa programação de hoje à noite. Tivemos alguns problemas com a internet. Isso significa que tivemos que perder bastante tempo tentando resolver esses problemas. Nossa programação teve um atraso de quase 1 hora para começar, por isso que nós não cantamos, já passamos direto para o estudo. E talvez vocês até tenham assistido em casa um pouco cortando, né? Alguns pulos, mas nós gravamos o estudo, está tudo pronto aqui, nós vamos então postar na internet e depois vocês vão poder assistir na íntegra todo o conteúdo da nossa meditação nessa noite. Então nós vamos ficar por aqui, vamos orar. Quero lembrar a todos que amanhã, às 10 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Então, está imperdível a nossa escola bíblica, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que fala sobre não dar uma cabeça de ponte para Satanás, ou seja, não dar lugar para Satanás agir em nossas vidas. E já abordamos 3 pecados que Satanás aproveita para então obter vantagem em nossas vidas e causar um verdadeiro caos. Amanhã nós vamos, se Deus se nos permitir, abordar mais 3 pecados que Satanás aproveita para nos prejudicar. Então, por favor, não perca, esteja junto conosco amanhã, seguindo
a gente nas nossas redes sociais, IBR Pajuçara Oficial no Instagram, IBR Pajuçara no Facebook e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube e ativando as notificações para ficar sempre informado das nossas programações. À noite, nós vamos estar estudando a Palavra de Deus às 18 horas, domingo à noite, no nosso culto de celebração ao nosso Deus. Tá bom? Vamos ficando por aqui, vamos orar, encerrando a programação de hoje à noite. Nosso Deus, nosso Pai amado, damos graças por tua palavra que nos instrui e traz sabedoria do céu para que nós possamos aplicar aqui na terra, para que nós possamos, ó Deus, aprender a como devemos relacionar com os nossos amigos. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor conceda uma excelente noite a cada um. E também com a irmã, do irmão Geraldo, da irmã Dalvirene Consuelo, que está vindo de Macau para ser atendida aqui no hospital. Nós não sabemos a gravidade do problema, mas o Senhor sabe. Pedimos que o Senhor acalme o coração de cada familiar. Pedimos também que o Senhor ponha a tua mão sobre este problema. O Senhor é Deus, o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor tem todo o poder para restabelecer a saúde dela, para curá-la. Eu pedimos ao Pai também, sobretudo, que o Senhor possa usar essa situação para salvar esta alma. E também, ó Deus, com outro irmão, da irmã Dalvirene, que está lá, no Alfredo, que teve seu corpo queimado, que o Senhor possa também restabelecer sua saúde, que ele possa voltar para Macau, para o braço da sua família, são e salvos. E também com aqueles que estão enfermos, como é o caso do pai da irmã Sandra, esperando para ser cirurgiado. Que o Senhor amenize suas dores, possa fazer com que ele possa fazer a cirurgia e se recuperar. Também com minha mãe, que não tem estado bem, saúde, que o Senhor possa restabelecer a saúde da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado por paciência, por estar conosco até esse momento, conectados, assistindo, participando deste culto nessa noite. Grande abraço e até amanhã.